eu me chamo Eduardo, estudo e leciono matemática por hobby, e hoje decidi revisar limites e derivadas fazendo um vídeo. Bom, por que eu não faço isso usando um caderno, um livro, enfim? Bem, como eu disse, eu leciono matemática, e uma das coisas que eu aprendi fazendo isso é que a melhor forma de aprender algo é compartilhando esse algo. Então, eu pensei, bom, eu vou compartilhar esse algo com alguém. Aí eu olhei a hora, olhei o dia, e são meia-noite de um domingo nesse exato momento. Eu pensei, alguém quer aprender limites derivadas numa meia-noite de um domingo? Eu acho que não. Então eu pensei, por que não gravar um vídeo? E para começar esse vídeo não poderia ser melhor com limites, né? Introduzindo limites. Mas antes de a gente fazer isso, a gente precisa ver outros dois conceitos muito importantes em limites, que são as impossibilidades e as indeterminações. Bom, primeiro, o que é uma impossibilidade? Bom, uma impossibilidade pode ser um número real dividido por zero. Bom, por que isso aqui é uma impossibilidade primeiramente? Vamos começar mostrando uma possibilidade, para a gente mostrar a impossibilidade primeiro? Eu vou começar aqui com 10 dividido por 2 é igual a 5. Bom, isso aqui é incontestável uma verdade, né? Se você pegar o 10 e dividir em duas partes, você encontra 5. 2 vezes 5. E beleza, se a gente, sei lá, multiplicar os dois lados por 2, aqui eu vou ter, de alguma maneira, cortar esse 2 com esse 2, e aqui eu vou ficar com 5 vezes 2, e de fato, tudo isso aqui é igual a 10, né? Bom, vamos tentar fazer a mesma coisa agora, só que com um número real. Vou escolher o 2 dividido por zero. Eu vou chamar isso aqui de x, porque eu não sei quanto que dá. Eu vou usar a mesma técnica que eu usei aqui para resolver este problema, que na verdade não era um problema, mas que foi multiplicar os dois lados por zero. Multipliquei os dois lados por zero. Bom, naturalmente, como aqui, eu poderia, de alguma maneira, cortar esse zero com esse zero. Só que aí que está o problema, porque quando a gente faz isso, a gente fica que 2 é igual a zero. E 2 igual a zero não existe, né? Acho que os senhores concordam comigo que 2 é bem diferente de zero. Então, por conta disso, um número real dividido por zero, ele é uma impossibilidade, beleza? Esse certo aqui não era para existir. E o que é uma indeterminação? Uma indeterminação é zero dividido por zero. E por que zero dividido por zero não uma impossibilidade? Bom, se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez aqui, zero dividido por zero igual a x, a gente já viu que não tem como dividir os dois lados por zero, mas se a gente fizesse isso, a gente ficaria que zero é de fato igual a zero. E isso aqui está certo, né? Zero é de fato igual a zero. Mas, se a gente fizer esse cenário hipotético, a dividido por b é igual a c, portanto, a é igual a b vezes c. Bom, vamos supor que a e b sejam igual a zero. Então, zero dividido por zero é igual a c. Portanto, zero é igual a zero vezes c. Bom, até aqui nenhum problema, né? Tipo assim, c vezes zero é de fato igual a zero. Mas, se eu te falar que esse é o principal problema disso tudo. Por quê? Bom, na matemática, se algo é igual a alguma coisa, isso aqui é um fato incontestável, né? Se c é igual a 2, c é igual a 2. C não pode ser igual a nada além disso. Bom, vamos olhar para esse czinho aqui. Pensa no valor. Eu tenho certeza que esse valor que você pensou, se eu substituir por o c por esse valor, ele vai satisfazer essa equação. C igual a 1 milhão. 1 milhão vezes zero é igual a zero. C igual a 2. 2 vezes zero é igual a zero. Mais um exemplo. 483 vezes zero é igual a zero. Então, porra, cadê o problema? Se todo c que eu escolhi vezes zero dá zero, qual é o problema nisso? Tá certo. Aí que está o problema de novo. Por quê? Se c pode ser qualquer coisa, ele, na verdade, é nada. A gente não consegue determinar o c. Se você falar que o c é 1, é verdade. Se eu falar que o c é 2, é verdade. Mas como que c é 1 e 2 ao mesmo tempo? Não tem como. Então, por conta disso, se a gente não consegue determinar quem é c, c ele é um número. Na verdade, essa equação aqui é uma equação indeterminada. Portanto, zero sobre zero é indeterminado. Beleza. E por que isso é útil no ensino de limites? Bom, para mostrar a utilidade disso, a gente vai começar com uma função f de x. f de x é igual a
sei lá, x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Até aqui tudo certo, né? X ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Qual seria o problema aqui? Bom, vamos testar alguns valores. O primeiro valor que eu vou testar vai ser o f de 3. Então, x igual a 3. Então, quando x é igual a 3, quanto que eu tenho no gráfico? Como que fica meu gráfico? Como que fica minhas coordenadas? Em cima fica 9 menos 9. E embaixo fica 3 menos 3, 0. 3 menos 3 também dá 0. Opa, achamos uma indeterminação. Se a gente achou uma indeterminação, a gente pode dizer com tranquilidade que x igual a 3 ele não faz parte do domínio, porque ele não tem uma imagem. E até aí tudo bem, né? É só um número que não existe no domínio. Bom, mas e se eu fizer o seguinte? Se ao invés de eu fizer x igual a 3, eu fizer x igual a 3,000, uma sequência de 50 zeros, 0, 1. Esse número é igual a 3? Não, esse número é igual a 3,001. Então, se isso aqui vale x, isso aqui vale x1, x1 é diferente de x. Ou seja, 3 é diferente de 3,1. Tá, mas o que você quer dizer com isso? Se ao invés a gente fizer f de 3, a gente fizesse f de 3,0,1. Aí que entra o limite. Um limite é basicamente isso. Uma função que tem um ponto de indeterminação ou um ponto de impossibilidade, nesse caso aqui era x igual a 3, ao invés de a gente ir direto nesse ponto de impossibilidade ou de indeterminação, a gente chega muito próximo dele de maneira infinita. Porque nesse exemplo aqui eu falei 3,50 zeros, 1, mas se eu fizesse 1000 zeros, 1, ainda seria diferente de 3. 3 é diferente de 3,1000 zeros, 1. Aí que entra o porquê dos limites existirem. Bom, um limite ele costuma ser apresentado da seguinte forma. Lim de uma função f de x com x tendendo a algum valor a é igual a algum valor L. Bom, vamos começar aqui com um exemplo que a gente já deu agora, inclusive. Vamos fazer o limite de x ao quadrado menos 9, x dividido por x menos 3, com x tendendo a 3. Por que tendendo a 3? Porque ele está se aproximando infinitamente de 3. Beleza? Bom, se a gente tentar resolver isso aqui direto, a gente já sabe que vai dar 0 sobre 0. Mas se a gente aplicar uma manipulação algébrica aqui e chamar esse x ao quadrado menos 9 de uma diferença de quadrados, onde x menos 3 vezes x mais 3, que é a mesma coisa, né? X ao quadrado menos 9 é igual a isso, dividido por x menos 3. Perceba que, de alguma maneira, a gente consegue cortar esse x menos 3 com esse x menos 3 de cima. E a gente sobra x mais 3. Bom, x mais 3, se a gente substituir o x por 3, ele não vai dar uma indeterminação, pelo contrário, ele vai dar 6. Né? 3 mais 3 dá 6. Portanto, se diz que o limite dessa função é igual a 6. Bom, formalmente, a gente diz o seguinte, como que um limite ele é determinado, ele é explicado com linguagem matemática? Bom, a gente diz que para todo epsilon, existe um delta tal que 0 ele é menor que o módulo de x menos a, que é menor que delta. Então, o módulo de f de x menos L ele vai ser menor que epsilon. Show, mas o que significa isso? O que significa epsilon? O que significa delta? Bom, o epsilon ele representa a margem de erro aceitável da função, dos valores da função. O delta ele representa qual próximo o x tem que estar desse número
para garantir que a função fique dentro dessa margem de erro. Então, exemplo. Lembra que eu falei que o x nunca podia ser igual a 3, mas x poderia ser igual a 3,0001? O x seria os 3,001, porque ele está dentro da margem de erro para que a função exista, né, nesses valores de x. O L ele representa o valor da função, né, o valor do limite, perdão, ou seja, ele representa o valor do f de x quando x tende a A. Então, no exemplo que a gente deu agora há pouco, quando o x tendia a 3, a nossa função, o limite da nossa função era 6. Ou seja, o f de quase 3 é igual a 6. Agora, e se o limite ele tender a não um número, mas sim ao infinito? Então, o que acontece se um limite ele tender ao infinito? Vamos colocar um exemplo aqui. Vamos colocar, sei lá, x ao cubo dividido mais 2 dividido por 3x ao cubo menos x mais 2. Bom, vocês concordam comigo que quando x tende ao infinito, em algum momento, esse cara, esse 2 aqui e esse menos x mais 2 vão se tornar irrelevantes? Bom, isso é fácil de perceber, né? Por exemplo, 1 milhão. Não, 1 milhão ao cubo. Aqui tem 6 zeros? Tem. Ele vai ser igual a isso aqui com o triplo de zeros, certo? E 1 milhão. Se a gente comparar 1 milhão com um 1 seguido de 18 zeros, com certeza 1 milhão é muito menor que esse número. Agora imagina isso para números astronômicos, sei lá, 1 quintilhão. Imagina quantos zeros eu tenho a mais em 1 quintilhão ao cubo comparado com 1 quintilhão normal. Ou seja, vai se tornar irrelevante. É tipo eu te fazer um pix de 1 kwanza, né? Porra, 1 kwanza é nada. Você compra o quê? Nada. Quando o x tende ao infinito, isso aqui é aproximadamente, mas muito aproximadamente, tipo, praticamente a mesma coisa, x ao cubo dividido por 3x ao cubo. Por que sobraram esses caras? Porque eles são os maiores graus, ou seja, a hierarquia deles é maior. Então, qualquer número que eu botar aqui, eles vão ficar infinitamente maior. A gente pode cortar esse 3 com esse 3. A gente tem que o limite dessa função é 1/3. Bom, agora que foi apresentado o conceito de limite, iremos falar sobre os limites laterais. Como eu disse, né, um limite ele propõe que uma variável ela tenda, ou seja, ela se aproxime infinitamente de um número, de um valor, seja ele o infinito, como a gente já viu, ou uma constante, um número real. Bom, mas é fácil de perceber que isso pode acontecer de duas maneiras diferentes. Como assim? Bom, eu vou começar com x tendendo a 3. Então, vamos supor que x tende a 3. Vocês concordam comigo que, se x tende a 3, ele pode tanto ser 2,99999 ou 3,001. Bom, ambos estão se aproximando de 3 infinitamente, né? Aqui tem infinitos 9, aqui tem infinitos zeros, 1. Bom, aí que entra a existência dos limites laterais. Como um x consegue tender a um número tanto pela direita, tanto pela esquerda, isso implica que ele pode ter ou não um limite. Como assim? Bom, vamos começar com um exemplo bem legal. Vamos colocar o limite de 1 sobre x com o x tendendo a 0. Bom, vamos fazer o seguinte teste. Vamos começar com o x tendendo a 0, mas o x tendendo a 0 pela direita, ou seja, 0,0000, infinitos zeros, 1. Se a gente fizer o x se aproximando pela direita, os senhores têm que concordar comigo que a gente vai ter 1 dividido por um número minúsculo. E isso aqui vai resultar num valor astronômico, né? Ou seja, infinito. Só que esse infinito ele vai ser sempre positivo, né? Porque já que aqui embaixo também é positivo. Agora, vamos se aproximar pela esquerda. Se a gente se aproximar pela esquerda, como antes do zero, né? A esquerda do zero já é negativo, significa que a gente vai ter menos 0, 1. Infinito zeros, 1. Se a gente fizer a mesma coisa, ou seja, dividir
1 por 0, infinitos zeros 1, negativo, a gente vai ter também infinito, só que isso vai ser infinito à esquerda, ou seja, menos infinito. Então, isso nos ajuda a concluir que, caso um limite ele tenha valores diferentes, por exemplo, aqui, quando ele tende para a esquerda e para a direita, a gente pode concluir que esse limite não existe nesse ponto. Ou seja, um limite de 1 sobre x, quando x tende a zero, ele não existe. Outra ideia interessante também são as assíntotas. O que são assíntotas e por que elas também ajudam a gente no nosso aprendizado de limite? Bom, primeiramente, de maneira geral, o que seria uma assíntota? Bom, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar uma função f de x igual a 1 sobre x, a mesma função que usamos agora de exemplo. A gente acabou de ver que essa função ela não existe, ou seja, ela tem uma impossibilidade em x igual a zero. Ou seja, o f de zero ele não pertence à imagem. Se ele não pertence à imagem, o zero não pertence ao domínio e, portanto, f de zero não existe, porque é uma impossibilidade, 1 sobre zero. Bom, até aqui tudo bem, mas como isso aqui fica no gráfico? Bom, para isso, para ver como que ele fica na prática, eu peguei o esboço da função 1 sobre x, que foi a função que a gente acabou de usar. Aqui temos o esboço da função, então aqui seria o esboço dela. E perceba que, se a gente continuasse estendendo essa imagem, essa região aqui ela nunca encosta no zero. Por quê? Porque o zero ele é uma impossibilidade, ele não pertence à imagem, ele não está no conjunto imagem. A assíntota ela é uma linha imaginária que mostra os pontos onde a imagem da função nunca vai encostar. Então, o esboço da função ela nunca irá tocar nessa linha vermelha, porque essa linha vermelha ela é impossibilidade de 1 sobre zero. Ou seja, quando x igual a zero, essa função não existe e x igual a zero seria exatamente aqui onde está essa linha vermelha. Fechou? A gente tem dois tipos de assíntotas. A gente tem assíntotas verticais, que seria, por exemplo, essa. O x igual a zero é a assíntota vertical dessa função. E a gente também tem assíntotas horizontais, que nesse caso aqui é y igual a zero. Se a gente tentar fazer y igual a zero aqui, a gente vai ficar aqui 1, 0 igual a 1 sobre x, passa para o outro lado, 0 igual a 1. Também uma impossibilidade. Ou seja, a gente tem a assíntota vertical e a assíntota horizontal. Bom, agora que a gente já falou sobre a parte conceitual, vamos falar um pouco sobre a parte prática. Para isso, eu vou usar um exemplo, que é o limite de x tendendo a zero de raiz de x mais 1 menos 1 dividido por x. Bom, é lógico que se a gente tentar substituir logo de cara o x por zero, a gente vai ficar com 1 menos 1 em cima, 0, e embaixo, 0. Ou seja, uma indeterminação. O f de zero nessa função não existe. E como que a gente resolve esse limite? Bom, para resolver um limite, a gente precisa usar dos nossos conhecimentos de manipulação algébrica. Isso mesmo, nesse caso aqui, como a gente tem uma raiz em cima, a gente pode fazer um conjugado. O que é o conjugado de um número? É basicamente a gente pegar o sinal central dele e inverter. Então, nesse caso aqui, ficaria x mais 1, menos 1, repete, dividido por x, vezes o conjugado, que é a raiz de x mais 1, mais 1. Bom, perceba que aqui em cima a gente tem uma diferença de quadrados, então a gente ficaria com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, dividido por mais 1. Bom, esse mais 1 com esse menos 1, a gente pode simplesmente cortar, ficando com... De alguma maneira, a gente consegue cortar esse x com esse x. Ficamos, então, com 1 sobre raiz de x mais 1, mais 1. Agora, quando o x tender a zero, que esse limite vai ser igual a meio, ou seja, o f de quase zero é meio. Se a gente fizer os limites laterais aqui, e eu não vou fazer isso para não tomar muito tempo, mais do que eu já tomei, a gente vai verificar que quando o zero está lá à esquerda, ou seja, menos 0, 0, isso aqui também vale meio, e quando o zero tende a zero pela direita, também vale meio, ou seja, esse limite existe. Bom, agora que a gente falou sobre a parte prática, a gente vai começar com algumas leis que existem dentro de limites. A primeira delas é o limite trigonométrico fundamental, que é basicamente o limite de x tendendo a zero de seno de x dividido por x é igual a 1. Bom, isso acontece porque quando o ângulo fica absurdamente pequeno, né, no seno de x, no caso próximo de zero,
A curva do seno fica tão esticada, que ela fica praticamente idêntica à reta do próprio x, a abscissa, do mesmo tamanho. E quando a gente divide uma coisa idêntica por outra coisa idêntica, a gente acha 1. Agora, falando mais sobre a parte teórica de limites, eu vou falar um pouco também sobre a continuidade de função. Bom, o que faz uma função ser contínua ou não em um domínio é justamente a inexistência desses buracos na imagem. Por exemplo, a função f de x igual a x, ela é muito fácil de perceber que é contínua em qualquer domínio, pois ela é simplesmente uma reta, né? Não existe um valor de x que não satisfaça isso aqui. X igual a 1.000.000, satisfaz. X igual a 0, satisfaz. X igual a menos 1, satisfaz. Tá? Então, se o domínio for igual aos reais, qualquer x que você colocar aqui que pertence ao domínio, você vai ter uma imagem. Ou seja, essa função é contínua. Um exemplo de uma função não contínua é propriamente o f de x de x. Essa função ela não é contínua em x igual a 0. Ou seja, em x igual a 0, essa função ela tem meio que um buraco, né? Não seria literalmente um buraco. Como x igual a 0 ele não pertence ao domínio, porque se ele pertencer à nossa função, o nosso 1 sobre x com x igual a 0 não existe, essa função ela não é contínua em x igual a 0. Ou seja, o domínio dessa função, chamando o domínio de D, ela tem que ser igual a qualquer número real menos o zero. Ou poderia ser também reais asterístico, que representa exatamente a mesma coisa, os reais não nulos. Então, essa função ela só é contínua dentro desse domínio, porque esse domínio ele não aceita o x igual a zero. Como x igual a zero não existe nessa função, o buraco ele também não vai existir na imagem. Bom, para conferir se uma função é contínua ou não, basta fazer o limite dela. Vamos colocar aqui o limite de x tendendo a zero de 1 sobre x. Essa função ela só vai ser contínua nesse ponto zero se, e somente se, o limite disso aqui, que vai dar um determinado L, for igual ao f de zero. Caso isso aconteça, essa função ela é contínua. Nesse caso aqui, ela não é contínua, né? Porque isso aqui não existe primeiramente. A gente já viu que isso aqui, os limites laterais não batem, ou seja, o limite de 1 sobre x não existe, e, portanto, a função não é contínua. Outro exemplo interessante de uma função contínua em determinado ponto. O limite de x mais 1 com x tendendo a 2. Isso aqui vai ser igual a 3. E o f de 2, ele também é igual a 3. Portanto, é fácil de perceber que essa função é contínua. Bom, agora que a gente falou sobre continuidade de função, a gente vai falar também sobre um conceito muito interessante, que é o teorema do valor intermediário. Bom, pense comigo. Se em determinado intervalo AB de uma função, vamos colocar aqui intervalo, vou colocar um intervalo aberto, AB, existir, vamos fazer o seguinte, existe um M e um K pertencentes a um intervalo AB, tal que o f de M ele vai ser igual a um valor negativo e o f de K ele vai ser igual a um valor positivo. Vamos colocar essa hipótese. Então, a gente tem um intervalo AB. Dentro desse intervalo AB, a gente tem um valor M e um valor K. E o f de M ele vai dar um valor negativo e o f de K ele vai dar um valor positivo. Bom, se isso acontecer, faz sentido para vocês que em algum momento, dentro desse intervalo, o nosso esboço do gráfico ele passe pela raiz, ou seja, ele tem uma raiz, tal que essa raiz, chamando essa raiz de c, f de c seja igual a zero, ou seja, c é a raiz da função. Lembrando que raiz é quando ela encosta no eixo x, certo? Então, o que o teorema do valor intermediário diz para a gente? Diz que se existe dentro de um intervalo um valor m, que o f de m seja negativo, e um valor k, que o f de k seja positivo, a gente vai ter um f de c, tal que o f de c vai ser a raiz zero. E para isso que o teorema do valor intermediário existe, para nos dizer se existe ou não raízes dentro de um intervalo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o... E como que a gente aplica o teorema? Na verdade, é bem simples. Basta a gente testar valores dos intervalos. Caso dentro desse intervalo você ache um f de x negativo e outro f de x1 positivo, a gente consegue afirmar com certeza que nesse intervalo existe uma raiz.
f de x é igual a, sei lá, x ao quadrado mais 2. X ao quadrado mais 2. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar menos 4. E a pergunta é, nessa função, dentro do intervalo 0,3. Intervalo 0,3. Essa função, ela tem raiz? Ou seja, nesse intervalo, a gente tem um f de x igual a 0? Vamos testar aqui agora. Então, vamos começar aqui com... Não, f de 0 vai ser igual a menos 4. Então, já achou o valor negativo. Vamos ver agora se o 3 dá o valor positivo. Ou seja, a gente pode afirmar, sem nenhum medo, sem precisar conferir na imagem, que isso aqui, dentro desse intervalo, a gente tem uma raiz. Ou seja, existe um valor de c, onde o f de c, existe um f de c, tal que isso aqui é igual a 0. E esse f de c a gente consegue descobrir com tranquilidade até. É só igualar o x ao quadrado menos 4 igual a 0. Vai ser igual a raiz de 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. E também é interessante, como a gente falou de continuidade, caso dentro dessa função, né, a gente testar o intervalo da extrema direita, o intervalo da extrema esquerda, igual fizemos aqui, e a gente tenha o f de 0, o f de c igual a 0, a gente pode afirmar que dentro desse intervalo essa função é contínua. Ou seja, f de x igual a x ao quadrado menos 4 é contínua no intervalo 0, 3. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e talvez até uma próxima.